Estamos em tempo de quaresma. Tempo de quaresma, tempo de penitência, tempo de oração, tempo de conversão. Sobretudo nesta quaresma. Nessa quaresma especial na vida da humanidade. Nosso Senhor ressuscita Lázaro. Por que ressuscita Lázaro? Vamos ver dois motivos. Primeiro, veja o que diz o Evangelho. Essa doença não leva à morte, diz Nosso Senhor aos apóstolos. Essa doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ou seja, Deus permitiu aquela doença, Deus permitiu aquela morte para que Ele pudesse manifestar seu poder. Para dizer ao povo daquela época e o povo, ou seja, a todos nós no dia de hoje, que todo o poder vem de Deus. Deus é o que rege a história. Deus é que governa a história. Deus é que faz o que melhor leva à sua glória. Segundo ponto, para manifestar o amor que Nosso Senhor tinha a Lázaro. Só a Lázaro? Não. Esse é um exemplo. É para manifestar o amor que Deus tem por cada um de nós. E como é que Deus manifestou esse amor a Lázaro? Ressuscitando. Maior prova de amor não há. Não há. É morrer na cruz. Porque já São Paulo diz, para morrer por alguém que seja amigo, já é difícil. Mas por aquele que o ofende, esse morrer na cruz, com todos os padecimentos, pois bem, Nosso Senhor morreu por cada um de nós, por amor. Ressuscitou o corpo de Lázaro. Esse amor muitas vezes pode acontecer, ressuscitar morto. Pode, Deus tem todo o poder. Mas Deus quer a ressurreição de algo que é eterno. O corpo padece, o corpo desaparece. A alma não. A alma é eterna. Deus quer, manifestando esse amor, tirar a alma da morte. O que é a morte da alma? O pecado. Quando? Sempre. Vejamos o que diz São Paulo na segunda leitura. O que diz? Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Se, porém, Cristo está em vós, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. Ou seja, justiça, graças à santidade de Deus. Vejamos aqui, espírito cheio de vida. O que é o espírito cheio de vida? É o espírito em estado de graça. Deus habita, é o Espírito Santo e a Santíssima Trindade que habita na alma. Esse espírito está cheio de vida. Deus habita nele. Depois, vive segundo irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. O que é viver segundo a carne? Já a primeira ideia é impureza. E é verdade. Tem gente que só vive para isso. Só pensa nisso, só quer ficar enxafurdado nessa lama, como os porcos ficam na lama no chiqueiro. É impureza. Isso é claro. Mas só impureza? Se vivem segundo a carne, é ter um espírito materialista, só querer viver para gozar a vida, sem Deus. Deus, se é que existe, fica lá no seu canto, eu fico no meu. Isso é viver segundo a carne. Ser gozar a vida, viver sem Deus. Sabe o que acontece? A vida escapa das mãos dos homens.
Quer viver, chega algo que leva a vida como um sopro. De repente, estação, para, puf, acabou. Passou vivendo segundo a carne. Ele não buscou a vida com a maiúscula, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor disse claro: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida, que é Deus. Ou seja, se nós queremos encontrar felicidade, tudo nós já sabemos. Está em Deus, está em amar a Deus, como Ele nos ama. O amor, todo mundo tem. Ninguém pode dizer que não tem amor. Deus sempre, a pessoa sempre ama algo. Se a história que, não existe. Se eu amo a Deus, eu esqueço das coisas. Se eu amo as coisas, eu, cedo ou tarde, vou esquecer de Deus. E hoje em dia, existem vários deuses por aí, pelo mundo. Vou só comentar dois. Um é a vida. Todo mundo adora a vida. Não significa que a gente não deve cuidar da vida. É evidente que deve cuidar. Mas viver só para a vida, não. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Não é amar a vida sobre todas as coisas. Porque a vida tem um fim. Cedo ou tarde, vai-se. Não tem jeito. É o circuito depois do pecado original. Então, a vida, a pessoa quer gozar, quer viver sem Deus. É um ídolo. Tem gente que pode ser que vende até a alma para receber uma pílula que dá mais, uma década de vida. Cuidado. Cuidado. O que vale é a vida eterna, não a vida que passa. Segundo Deus, hoje em dia, sobretudo na situação que nós estamos, a cibernética é um Deus. Então, como não tem o meio já de ir à igreja, de frequentar os sacramentos, então eu vou buscar um outro Deus. Deus computador, vou ficar ali dentro da cibernética. Coisa que antes eu dizia que não tinha tempo para rezar, hoje eu vou ficar 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 horas dentro do Deus chamado cibernética. Reza, entre aspas, diante da técnica. Esperando o quê? Que a ciência vai resolver tudo. Não vai resolver. Não vai resolver. Quem não reza, quem não pede a Deus, que é o único Deus verdadeiro, só vai cair em desastre. Não tem, é a regra que Deus colocou. Portanto, a única solução que existe para todos nós, para o mundo atual, é buscar a reconciliação com Deus, é buscar o nosso Senhor Jesus Cristo, é buscar o caminho da virtude. Por isso que na primeira leitura, a gente vai entender melhor, porque o profeta Ezequiel diz o seguinte: o que ele disse? E quando Deus abrir as vossas sepulturas e vos fazer sair delas, saberei que eu sou o Senhor. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. O que é sair de vossas sepulturas? Porque ninguém vive em sepultura, todo mundo está vivo. É algo simbólico. Sepultura o que é? É viver na escuridão, nas trevas. Ou seja, viver no pecado. Então, voltar, sair da sepultura e sabereis que eu sou o Senhor. A pessoa saindo do pecado, ela vai sentir o poder de Deus, é a felicidade em Deus. Isso que significa. Alguém pode dizer: mas como é que eu faço hoje? Eu quero me confessar, mas eu não posso. Não posso sair de casa, estou trancado, eu estou confinado aqui, eu não posso sair mais para nada. Só para uma outra coisinha. Como é que eu faço?
aí existe o que se chama o ato de contrição, o ato de contrição perfeito. Sobretudo nos dias que estamos vivendo, que ninguém sabe quanto tempo a gente vai viver também, nas circunstâncias que estamos, é fundamental. O que é o ato de contrição? É fazer uma oração, curta que seja, de coração, não é dos lábios para fora. Não, é de coração. Pedir perdão a Deus. Mas pedir perdão a Deus porque não é porque eu posso cair no inferno. Não. O ato de contrição perfeito é pedir perdão a Deus porque eu ofendi a um ser que é a bondade. Ele não merecia ser ofendido. Ele não merece ser ofendido porque ele só faz o bem. Analise a nossa vida. O que Deus fez de mal para nós? Nada. Ele só faz e fará o bem. Então, o que é uma contrição? É dizer do coração: oh meu Deus, perdão por ter vos ofendido, que vós que não mereceis nenhuma ofensa, eu peço perdão de coração, não quero mais ofender, ajudai-me, peço a vossa e nossa mãe, Maria Santíssima, que me dê força de eu nunca mais voltar a pecar, e fazer tudo para a vossa glória, tudo para praticar virtude, tudo para que vós, através do Imaculado Coração de Maria, triunfe sobre as almas e sobre o mundo. Perdão, Senhor, não quero mais pecar, dá-me força. Só isso. Mas fazer de coração. Faça várias vezes durante o dia. Já verá como vai ter uma força como nunca teve antes. Porque o que é esse ato de contrição perfeita? É um ato de amor. Não é um ato de temor por inferno. Aí não é perfeito. É um ato de atrição. Um ato de contrição perfeito é um ato de amor a Deus, pedindo perdão, porque ele não merecia ser ofendido. Isso que é um ato de contrição perfeito. Agora, outro ponto importante. Para nós chegarmos a amar a Deus, não tem outro meio, sobretudo nos dias que vivemos, é através do Imaculado Coração de Maria. Deus, nesse tempo que vivemos, de calamidades materiais, sobretudo espirituais, Deus condicionou a humanidade à sua conversão e à sua salvação, devoção ao Imaculado Coração de Maria. Por isso Nossa Senhora de Fátima disse: por fim o meu Imaculado Coração triunfará. O que é o por fim? Ou seja, antes aconteceu muita coisa. Nossa Senhora disse claro: venho pedir a conversão dos homens. Se não, Deus vem pedir. Se não atenderam, Deus castigará o mundo. Por fim, depois dos castigos, o meu Imaculado Coração triunfará. Nesse sentido, eu creio que todos sabem, mas é bom que conheça, talvez não conheça o conteúdo. O Monsenhor João Claro, nosso fundador, ele escreveu sobre Nossa Senhora, agora recente, 3 livros, 3 volumes, cujo título é Maria Santíssima, o paraíso de Deus revelado aos homens. No primeiro capítulo, primeiro volume, ele mostra como deve ser a relação de todo católico com Nossa Senhora. E mostra a relação dele, desde menino, com Nossa Senhora. Ele já queria servir a Nossa Senhora, servir a igreja, desde criança, desde praticamente bebezinho. Porque é a missão de todo católico unir-se ao Imaculado Coração de Maria para daí se converter. Depois, nos outros 2 volumes, mostra quem é Nossa Senhora. É o paraíso de Deus revelado aos homens. E ele começa a mostrar quem foi Nossa Senhora desde antes de sua concepção. Criança, adolescente, casamento, depois toda a vida e até passando pela paixão e depois a Assunção. Mostrando que Nossa Senhora foi uma pedra de escândalo. Nossa Senhora dividiu as águas desde antes do seu nascimento. Por quê? Porque existem 2 bandos, 2 exércitos. Um que é o exército falido, que é daqueles que seguem o demônio, porque o demônio é um falido. E tem o exército de Deus. Por isso que se há uma ejaculatória Nossa Senhora,
terribilis ut castrorum aties ordinata, terrível como um exército em ordem de batalha, contra os maus. E esse paraíso de Deus é Nossa Senhora. Mas Nossa Senhora também tem seu paraíso. Onde? Nos corações daqueles que ouvem a graça de Deus. Daqueles que querem ser o paraíso de Nossa Senhora nessa terra. Ou seja, aqueles que têm o ouvido na eternidade. O que buscam a glória de Deus e sabem que o resto vem por acréscimo. Esses são os homens que são no paraíso de Deus. E esses homens, eu digo homens, gênero, homens e mulheres, serão os instrumentos da vitória do Imaculado Coração de Maria. Homens e mulheres. Por quê? Primeiro, porque foram amados por Deus. Amados de um modo especial. E segundo, que amam e amarão, ou amaram, particularmente a Deus. Esses são os homens que existem e que vai ser o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Portanto, concluindo todo esse pensamento, a salvação do mundo, a salvação da humanidade, está em quê? Em voltar ao bom caminho. Qual é o caminho? Nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso, deixar o pecado. Tem que deixar do pecado, o gozo da vida, adorar falsos deuses. Depois, ver onde estão esses eleitos, esses que têm, Nossa Senhora habita neles. E esses são aqueles que vão constituir o reino de Maria, o reino de Nossa Senhora. Que todos nós somos chamados, depende da abertura à graça. Depois, amar a Deus sobre todas as coisas e deixar-se amar por Deus. Aí nós vamos encontrar felicidade. Se nós, ou seja, a humanidade, abrir a isso, Deus operará ressurreições maiores do que Lázaro. Basta nós sermos flexíveis à graça, desapegar-se do pecado, porque tempos fatiende, os tempos já se fizeram. Hoje em dia as pessoas estão decidindo que Nossa Senhora nos dê a graça de decidir a partir de hoje mudar de vida, ou se está no caminho bom, melhorar constantemente e praticando o amor a Deus, mas sobretudo deixando-se amar a Deus, por Deus. Foi isso que operou a conversão de Santa Maria Madalena, afervorou Santa Marta e depois operou a ressurreição de Lázaro. Por quê? Porque Jesus os amava. E isso é importante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.